motivo da nossa gratidão, o motivo de todas as coisas. Aleluias.
as palmas louvam ao Senhor. Aleluias. Aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada sempre a Ele. Aleluias. Que coisa boa é saber que o nosso Deus tem cuidado de nós e até aqui Ele tem nos trago, tem nos sustentado. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria, não que essa leitura que eu vou fazer agora seja a leitura a qual nós vamos ministrar, mas quando o pastor Johnny abriu esse culto com esses salmos, e eu só queria aqui, não de forma diminutiva de maneira nenhuma, do que ele falou e leu e orou aqui, mas eu só queria reforçar. O pastor Johnny leu, e eu sei que você pode ter se atentado a isso. Só queria reforçar o que ele fez aqui, da parte de Deus para as nossas vidas. Quando leu aí o Salmo 29, eu só queria que você se atentasse na leitura dele, nós acompanhamos. Olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor soberano, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo bênção da paz. O Senhor dá força ao seu povo. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus por isso. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as minhas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Esse é o Deus que nós estamos aqui louvando e engrandecendo nessa noite. É o Deus que tem ouvido as nossas orações, as nossas súplicas. É o Deus que tem todo o poder. É o Deus que a extremidade da terra Ele mede com seu palmo. É o Deus que todas as águas Ele põe na concha da sua mão. É o Deus que tem cuidado da minha e da tua vida até aqui. É o Deus que diz a palavra que Ele chama todas as estrelas pelo seu nome. É esse mesmo Deus que não tem nenhuma dificuldade de olhar para mim e para você e saber do que nós estamos passando. É esse Deus que nós clamamos nesta noite, de que não há impossível para Ele. Eu gostaria nesse momento de fazer uma oração junto contigo. Uma oração pela minha e pela tua família. Amém? Vamos fazer isso? Eu sei que nós estamos obedecendo um protocolo sanitário. Nós não podemos abraçar ainda, não podemos ainda todo aquele contato. Desculpa. Mas se tiver alguém do teu lado sozinho, só se aproxime dele ou dela e vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém? Pela família, a oração nesse momento é pela família. Pela minha, pela tua família, pela nossa família. Vamos orar nesse momento?
Vale a pena apresentar ao Senhor a nossa família. Ele é esse Deus que o pastor Johnny abriu o culto, dizendo que a voz dele é poderosa, de que a voz dele é majestosa. O profeta Isaías vai dizer que ele está de ouvido postos para nos ouvir, e as mãos dele estendidas para nos salvar, para nos alcançar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Eu creio, Senhor. Pai querido, por isso eu clamo, por isso nós nos reunimos para orar pela família. Eu creio de que o teu poder está sobre tudo e todos, de que o Senhor é poderoso, e de que a família, por mais que o inimigo tente, por mais que ele invista, ele não conseguirá, ele não derrotará, ele não destruirá, porque a tua mão, a tua destra está sobre a família, está sobre a minha, sobre a nossa família. Pai querido, em nome de Jesus, esse momento nós oramos pela família, oramos pelo filho, pela filha, Pai querido, que é o fruto deste casamento, Pai querido, é o fruto desta família, é o filho, a filha, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor, Pai querido, coloque as tuas mãos sobre a mente, sobre a vida, sobre o andar, sobre o portar-se, guardando, livrando e o protegendo. Pai querido, eu peço pela vida do irmão, da irmã, pela vida desse casal, Pai querido, desse matrimônio, Pai querido, a aliança matrimonial, o casamento, esta família, que o Senhor coloque as tuas mãos, não permita que o inimigo destrua ou quebre esta aliança, mas o Senhor guardando-os, preservando, visitando a família desse momento, a família que luta contra as drogas, Pai querido, a família que tem um membro hoje envolvido nas drogas, vai visitando agora, quebrando esta maldição, Pai querido, libertando deste mal, libertando dessa prisão, quebrando as algemas, os grilhões, as correntes, as grades da prisão caindo por terra, e o Senhor libertando do vício, da droga, do álcool, da prostituição, vai visitando a família, restaurando a família. Pai querido, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre esta instituição que foi criada por ti, a instituição chamada família, visitando agora em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, bendito é o Senhor, aleluias. Aleluias. Ainda de pé, abra a tua Bíblia. Aleluias. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Lá em Jó, Esté, voltando, Neemias. Aleluias. Amém? Acompanhe essa leitura aí na sua Bíblia, Neemias capítulo 1, são 11 versículos, eu vou ler os 11 versículos, tá bom? Você acompanha aí. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança, e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite.
em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu espalharei as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu o reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Aleluias. Glória a Deus. Curvei a tua fronte em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, nós oramos e reconhecemos aqui a tua grandeza, o teu poder, a tua majestade. Por isso nós estamos aqui nesta casa de oração reunido para glorificar e engrandecer o teu santo nome, que é digno de toda honra. Esse momento é o momento da palavra, é o momento do alimento, é o momento que nós sentamos e queremos ouvir tu falar conosco. Eu aqui estou, Senhor, e não difere de nenhum dos meus irmãos que estão sentados, por eu estar alguns degraus acima aqui. Mas eu também preciso e sou sedento de ouvir a tua voz. E te peço nesse momento que o Senhor me use como instrumento para transmitir a tua palavra, para transmitir aos corações aquilo que o Senhor quer para cada um nesta noite. E desde já eu te agradeço por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, tome seu assento. Aleluias. Glória a Deus. Temos aí algumas ausências na igreja que foram justificadas. Ontem, só que, falando para os irmãos, ontem nós participamos de um momento muito bonito, alegre, né? A irmã Eliane e o Jefferson, a diaconisa Eliane e o Jefferson, ontem foi o casamento do Renan. E vinha eu falando agora há pouco com a Cris, que nós tivemos lá ontem, da alegria daquela família. Casamento, é claro, traz muita alegria, e a alegria daquela família casando aquele jovem com aquela outra jovem, e a alegria. E aí a Eliane já ligou hoje, não pôde estar aqui devido a estar lá com o filho, que passaram ontem o casamento, e hoje tem toda aquela questão pós-casamento, de organização, né? E que o Senhor possa fortalecer e revestir aquele casal em nome de Jesus, casal tão jovem. Voltando aqui para a palavra do Senhor, o que diz aqui é Neemias, e a palavra no versículo 1 do capítulo 1 vai dizer que palavras de Neemias, filho de Acalias. Então atribui aqui a ele essas palavras, a Neemias. Palavra essa de um homem que no versículo 11 vai dizer que ele era um mordomo do rei Artaxerxes. Esse homem mordomo judeu, que por um momento lá atrás foi preso, foi levado cativo para aquele império, para aquele reino, mas aquele homem,
a Neemias, um homem que mesmo estando ali servindo ao rei, a uma cultura diferente, a um povo diferente, a adoradores, a uma cultura politeísta, ele não deixou em nenhum momento de ser aquele homem que veio lá de Jerusalém e não deixou de ser monoteísta, o homem que adorava o único Deus. Ele não deixou ser levado por uma cultura, por um costume, por um império, por um reino. Estava ali servindo ao reino, é claro, diretamente ao rei, como mordomo, servindo ao rei, ao vinho. Antes do rei tomar o vinho, ele experimentava para dizer para o rei: não tem veneno, é seguro. Antes do rei comer alguma coisa, ele se primeiro comia para depois servir ao rei. Então era um homem que tinha livre acesso naquele palácio, naquela província de Susa, lá no palácio de inverno do rei. Então ele tinha livre acesso, ele entrava e saía, ele se movimentava ali. Diante daquele povo ele era conhecido, mas mesmo diante desse conhecimento, diante dessa liberdade de movimentar-se ali, ele não perdeu as origens, ele não esqueceu das suas origens, ele não esqueceu do Deus dos antepassados e o Deus da vida dele. Pois vai dizer a história do versículo 2 adiante, quando o seu irmão Anani chega até ele e vai até onde Neemias estava, e ele preocupadamente, eu não vejo no texto ele perguntando como é que o seu irmão estava, mas ele pergunta para Anani: como é que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Como é que está aquele povo que resistiu e que ficaram lá? Como está esse povo? Essa é a origem dele, o povo dele, que ele não esqueceu. Mesmo aqui colocando eu, diante desse texto, uma fama de Neemias, como mordomo, como alguém que servia ao rei e poderia trazer a ele algum tipo de orgulho, por estar no palácio e sendo servido da mesma comida do rei. Neemias não se esquece das suas origens, e muito menos do seu Deus, nem muito menos da sua cidade e do seu povo. Mas ele pergunta a seu irmão Anani: Anani, como é que estão os nossos irmãos? Os nossos irmãos judeus, como é que eles estão? E ele faz duas perguntas: como está o povo e como está a cidade. Olha que esse momento o qual nós estamos falando de Neemias é um momento que, segundo os estudiosos, eles aí relatam que já se passaram 120 anos após a primeira invasão a Jerusalém, a primeira leva ida à Babilônia como cativeiro. Aqui já se passaram 120 anos. Pois já se passou o período do profeta Ageu, o qual profetizava sobre a reconstrução do templo, aonde um tema muito conhecido e virou bordão dos crentes pentecostais, quando diz lá em Ageu que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Então já se passou esse período do profeta Ageu, o qual ele, juntamente com Zorobabel, estavam ali profetizando para que a construção do segundo templo fosse feita, e o povo estavam preocupado com a construção das suas casas, a edificação das suas belas casas, e procurando o bem-estar financeiro e esquecendo da casa de Deus. Se passou esse tempo, como também já se passou o tempo do profeta Esdra, que também durou alguns anos, e de lá até o profeta Neemias já se passaram 120 anos aproximadamente. E aí a pergunta que ele faz para os irmãos que vieram lá das terras é: como está o meu povo? E aí você imagina uma cidade que já se passou 120 anos, o qual ela foi devastada, destruída pelo exército, pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor. Você imagina o que se tem nessa cidade depois de 120 anos? E
aquele irmão dele, Anani, responde para ele: os judeus que ali restaram, que ali resistiram, estão passando por sofrimentos, estão passando por uma vida miserável. Esse povo está sofrendo e muito, diz o texto do versículo 2. Anani, um dos irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e lhe perguntou acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativo, e também sobre Jerusalém. No versículo 3 ele responde: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Isso é o que ele ouve dos seus irmãos. E ele pergunta: e sobre Jerusalém, como está a nossa cidade? A nossa cidade também, no versículo 3, ele vai dizer: estão com os muros fendidos, foram derrubados os muros, e as portas foram queimadas. É importante ressaltar de que naquele período, uma cidade, ela era fortificada, ela era uma grande cidade, uma cidade considerada uma fortaleza pelos seus muros bem construídos. Aquela cidade que era bem cercada com seus muros, era uma cidade fortificada. E quando Anani fala para Neemias de que a cidade agora está sem muros, muros estão derrubados, estão fendidos, as portas foram queimadas, entende-se de que aquela cidade agora qualquer um pode entrar e qualquer um pode sair, e de que as suas portas estão queimadas, então não tem acesso restrito, todo mundo pode entrar e pode sair, de qualquer reino ou de qualquer nação, de qualquer classe social. Então é importante ressaltar de que essa cidade, e aqui trazendo para nós como cidade, se nós fôssemos uma cidade, e se nossos muros estivessem fendidos, estivesse derrubado, imagina você de que essa cidade agora está com acesso fácil para qualquer um, vindo de qualquer lugar. Imagine você de que se essa cidade agora, eu e você, estivéssemos com as nossas portas queimadas, não tínhamos portas, qualquer um pode entrar nessa cidade. Então o que eu quero trazer para nós nesta noite é de que houve nesta cidade, e de que haverá nessa cidade chamado nós, e de que houve nessa cidade chamado Jerusalém, uma reconstrução, um recomeço. E para recomeçar ou para reconstruir, nós precisamos obedecer a alguns preceitos, alguns princípios. E aqui nós vamos ver Neemias nos ensinando isso. Como reconstruir aquilo que está destruído, aquilo que um dia foi uma construção. E olha que nós estamos falando da cidade de Jerusalém, a grande cidade, tido como a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade do rei Davi, aonde a história vai dizer que aquela cidade Deus se manifestava, pois ali estava o grande templo, estava a arca da aliança. Agora você imagina essa cidade com essas referências, imagine agora eu e você com essas referências, com esses atributos, aonde um dia alguém olhou para mim e para você e disse: eu vejo Deus na vida dele e na vida dela. Aonde alguém olhou para mim e para você, ou até mesmo eu e você olhamos para dentro introspectamente e falamos: é Deus sobre a minha vida. Você imagina você andando e Deus te usando como instrumento, aonde você vá, onde os teus pés pisem, Deus te usa como instrumento. E agora você olha para essa cidade de Jerusalém e você só vê ruínas. E aí podemos perguntar o porquê que essa cidade agora é ruínas. Aquilo que era considerado como muros, aonde ninguém conseguia passar, aonde ninguém conseguia atravessar, aonde esses muros eram fortificados, agora são ruínas. E podemos perguntar para nós mesmos por que isso aconteceu.
O porquê que esses muros que eram tão altos, tão fortes, tão largos, muros imponentes ao redor da cidade, e agora eles só são ruínas. O porquê que eu e você um dia, quando aceitamos Jesus, por onde nós passávamos, nós pregávamos, nós não queríamos saber se alguém estava ali, nós não tínhamos vergonha de falar do amor de Cristo, nós não tínhamos receio de dizer de que só Ele é o caminho, é a verdade e a vida, nós não tínhamos receio de que Ele cura, de que Ele sara, de que Ele liberta, nós não tínhamos receio de dizer de que só Ele é o caminho que nos leva até o céu. Mas hoje, quando olharmos, eu não estou com nenhum tom de acusação, eu quero fazer um paralelo, me entenda, de que hoje, quando olharmos para a nossa vida, nós olharmos e dizermos: por que hoje eu não sou mais esse instrumento? Porque hoje eu não sou mais essa cidade edificada, essa cidade fortalecida, esse homem, essa mulher que estava livre, estava vulnerável à vontade de Deus, e agora são ruínas. E aí o que responde essa pergunta para o povo de Jerusalém, aquela cidade fortificada, destruída, e o que responde a pergunta para nós, o porquê não mais isso e agora de forma diferente? Porque lá em Jerusalém houve uma desobediência. Houve um povo que deixou de acreditar e confiar em Deus. Houve um povo que deixou de ser monoteísta e agora politeísta, acreditando em vários deuses. Houve um povo que deixou de levar as suas primícias até a casa do tesouro. Houve um povo que deixou de levar a adoração ao Deus verdadeiro e começou a se curvar diante de uma estátua. Houve um povo que deixou de acreditar no Deus de Israel, o Deus Criador, e começou a acreditar em um rei. Houve um povo que deixou de confiar nas promessas de Deus e começou a confiar nas promessas de um rei. E por isso veio a mão do Senhor sobre aquele povo, o castigo de Deus, o juízo de Deus. E aí, se colocarmos para nós nos dias de hoje, o porquê que nós estamos diferentes, o porquê que essa cidade agora, ela não é tão fortificada ou não está fortificada, está vulnerável. E aí, se nós fizermos um apanhado de como era a nossa vida e como está hoje, nós vamos começar a aprender de que nós precisamos voltar ao começo, retomar o começo e começar uma reconstrução nas nossas vidas. Porque só essa reconstrução nós podemos reedificar a nossa casa, a nossa vida. Nós podemos olhar e dizer: este povo lá em Jerusalém teve um momento no qual ele deixou de se santificar e começou agora a ser um povo profano. Esse povo começou a deixar de adorar a um único Deus e começou a se relacionar com outros deuses. E quantas das vezes nos dias de hoje, para que eu dê ênfase ao que eu estou pregando, ao que eu estou falando, que é bíblico, quantas das vezes nós temos visto que para você sair daqui fortificado, eu tenho que materializar minha fé e a tua fé te dando uma garrafa de água, porque só isso vai fortalecer a tua fé. Mas nesta noite eu não vou te dar um copo de água e nem uma garrafa, mas eu vou te dizer que o autor e consumador da nossa fé continua sendo Jesus Cristo, o Nazareno, o Deus Criador, o Deus das nossas vidas. E que nós precisamos rapidamente, você que ainda não começou essa reconstrução, nós precisamos começar a reconstruir. Nós precisamos começar a reconstruir esses muros fendidos. Nós precisamos retomar a nossa caminhada. A caminhada onde, como se fôssemos de uma forma simplória, um cego, aonde ele não está vendo, mas ele sabe que ele tem que caminhar para frente. Ele pode não ter a luz dos olhos físicos, mas ele tem o Deus que é luz na vida dele. E nós precisamos retomar essa reconstrução das nossas vidas.
Nós podemos dizer, e eu também falei, e não foi muito distante essa semana, quando estava em uma reunião, eu dizia, nós precisamos, porque nós paramos alguns projetos por causa da pandemia, e isso falando de projetos, não de vida pessoal, da minha vida pessoal, mas precisamos retomar esses projetos que parou por causa da pandemia. Nós precisamos retomar os trabalhos que paramos por causa da pandemia. Nós precisamos retomar os projetos, os trabalhos, nós precisamos retomar nossa vida espiritual por causa da pandemia. Então isso parou, se parou, nós precisamos retomar. Não era para ter parado, porque a nossa confiança não está nos homens, não está numa vacina, mesmo que seja necessário, mas a nossa confiança continua sendo no Senhor, naquele que a voz despedaça o cedro, naquele que é rocha firme para as nossas vidas. Então nós precisamos retomar, olhando para Ele, que é o nosso Senhor. Porque cada tijolo que nós colocarmos na nossa reconstrução é dando glória a Ele, é rendendo louvores a Ele. E quando aqueles homens respondem a Neemias, o nosso povo vive debaixo de opróbrio, de humilhação. O nosso povo vive numa miséria total. Agora imagina se eu fosse Neemias, pastor Johnny, a pergunta não está no texto, mas eu hoje imaginando isso. Ele pergunta, irmã diaconisa Beatriz, como que está o nosso povo? Agora você imagina eu pensando, olha só, Anani, como é que está o nosso povo? Debaixo de uma humilhação total. Anani, e como está aquela irmãzinha lá que gostava de passar para a oração de tarde? Vive numa humilhação total, numa desgraça total. Anani, mas como está o Zezinho lá da padaria? Fechou o comércio porque não tem quem compre, não tem quem vende, não tem quem plante, não tem quem colha. Lá nada cresce. É uma miséria total. Imaginou alguém perguntando isso de mim e de você? Como é que está aquele povo que nós cantamos? Aquele povo barulhento. Como está aquele povo? Como está aquela irmã que um dia pregou para mim e eu aceitei Jesus? Como está aquela irmã que passou lá na minha porta e bateu e disse, Deus te abençoe? Como está aquela irmã que pegava a Bíblia e saía cantando os louvores pela rua? Aquele irmão que oferecia carona para ir para a igreja, como está? Imagina isso. Vive numa humilhação total. E tudo isso por causa da desobediência. Por não obedecer a um Deus, por não esperar firme nas promessas. E ele pergunta, como é que está a nossa cidade? Aquela cidade fortificada, bonita, que estava lá em cima do monte, que de longe se via a exuberância daquela cidade. Como é que está aquela cidade que, segundo os estudiosos, diz que havia período de que saía fumaça, de que tamanha era a glória de Deus naquele lugar? Os seus muros foram fendidos. Lá se encontra até raposas, porque não tem nada que o cerque. As suas portas bonitas, que era a entrada da cidade, foram queimadas. Você consegue se encaixar nesse texto? Como essa cidade? Cidade linda de Deus que nós somos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Você crê assim? De que nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo? E de que forma que está esse templo, essa morada do Espírito Santo? Eu quero trazer isso para nós nesta noite. Esse templo, ele não pode estar com ruínas.
Porque o Senhor é o construtor dessa obra. Ele é o construtor. E nós precisamos reconstruir. Se você precisa dessa reconstrução, é claro. Nós precisamos recomeçar. Se preciso for, nós vamos voltar para o começo. Se preciso for, eu levanto as mãos, pastor, e digo: eu quero aceitar Jesus de novo. Eu quero voltar para o primeiro amor. Mas eu não posso continuar da forma que eu estou. Nós temos falado muito esses últimos dias sobre oração. Eu preciso recomeçar, retomar, se eu parei, é claro. Eu preciso retomar essa vida de oração diária. Neemias vai dizer que ele orava dia e noite. Nós vamos ver Daniel, quando ele ora pela cidade de Jerusalém, estendendo as suas mãos em direção, e ele orava sucessivamente. Ele jejuava por aquela cidade. E nós precisamos, a irmã Diaconisa Beatriz pregou domingo e dizia: nós precisamos parar de dizer, só orem por mim, me ajudem em oração. Ou seja, eu também estou orando. Se nossa vida de oração ela parou, nós precisamos retomar, recomeçar, reconstruir tudo isso. Porque se essa cidade ela não está fortificada com oração e jejum, é alvo fácil do inimigo. Os seus muros com facilidade serão fendidos, serão derrubados, as suas portas facilmente serão queimadas. Mas aquele que está próximo de Deus, nas suas orações, nas suas súplicas, no seu jejum, no seu clamor, o inimigo ele vai tremer antes de tocar em cada um. Nós precisamos retomar, reconstruir aquilo que um dia nós deixamos para trás, deixamos ser destruído. E pode ser que a minha e a tua força nesta noite não seja de construir de uma vez por toda, mas é hora de começarmos a colocar tijolo por tijolo nesta construção. É hora de olharmos para a nossa vida cristã e olhar com seriedade, com a importância devida. Porque essa vida é passageira, bem verdade, ela é passageira. E mais importante ainda é que nós não sabemos que dia que ela vai se findar. Mas nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia desta vida. E se hoje nós estamos vivendo como se fosse o último dia, é importante, se nós ainda não começamos, nós começarmos a reconstrução desses muros. E passarmos bem distante desse opróbrio, dessa vergonha. Como é que está nosso povo, a nossa cidade, os nossos irmãos? Uma vergonha, um caos total. E no versículo 4, Neemias, quando ouve essas coisas, diz o texto que ele senta, ele chora, ele lamenta, ele jejua e ele ora. Imagina você hoje ouvindo de que teu irmão, imagine você hoje, você sendo Neemias, e ouvindo de que o teu irmão está passando por tudo isso. Neemias diz: eu sentei, eu chorei, eu jejuei, eu lamentei, eu orei. A causa do meu irmão, ela não é uma causa qualquer, ela é minha causa. Porque pode ser que amanhã a minha causa para ele seja também muito importante.
Agora há pouco nós oramos por pessoas que necessitam de cura, de milagres. E que essa causa de orar por curas e milagres por essas pessoas, ela seja minha e seja tua também. De que quando nós formos orar, nós apresentamos essas vidas que aqui necessitam de cura, de milagres. E aí nós vamos voltar para o começo e esquecer da fala que nós falamos um dia, de que por que a igreja hoje não presencia, não vive milagres. Precisamos orar e clamar a Deus para que isso aconteça. Precisamos orar para que pessoas vivam uma vida reta diante de Deus. E que isso comece por mim e por você. Nós precisamos retomar a nossa reconstrução. Retomar, voltar para o começo. E esse homem aqui, ele se ajoelha, ele senta, ele ora, ele chora. Imagine você um dia, quando nós estávamos destituídos da glória de Deus, alguém sentou como Neemias e chorou, levou sobre si aquilo que estava sobre nós, Jesus Cristo Nazareno. Sobre ele foi os nossos pecados, as nossas transgressões. Quando ele sentou, ele chorou pela minha e pela tua vida. E diz o texto de que ele chegou a suar sangue, de tamanha era a pressão, de que agora chegava o momento no qual ele ia se entregar por amor à minha e à tua vida. E se nós precisamos recomeçar, reconstruir, nós precisamos voltar para esse princípio da oração. Porque a oração, ela vai rompendo, vai quebrando cadeias, porque o Senhor está ouvindo a nossa súplica, a nossa oração, e vidas são alcançadas, pessoas são transformadas, cidades são reconstruídas, vidas são transformadas. Nós precisamos voltar ao começo, retomar a nossa vida cristã, diária, constante com Ele. E Neemias chora o quê? Ele estava no conforto dele. Neemias não tinha necessidade nenhuma de sair do palácio, pois ele estava bem alimentado, bem vestido. Nos seus aposentos também era um dos melhores, porque ele estava no palácio. Mas ele chora pelos seus irmãos, ele chora pela sua cidade, e ele ora pelo seu povo, ele clama pelo seu povo. E a oração de Neemias no versículo 5, ele ora, e ele diz no versículo 5 a 8, ele diz assim em sua oração: então disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Olha a oração, de dia e de noite. Confesso os pecados que nós, os israelitas, e aqui ele se coloca como esses pecadores, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao seu servo Moisés. Versículo 8. Lembra-te agora de que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis e se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Essa foi a oração.
mas se vocês forem fiéis, eu vou juntar vocês. Olhando para nós hoje, Neemias chora e ora pela reconstrução. Se nós pensarmos em reconstruir algo sem oração, fica impossível. Porque a oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. E nós precisamos ter essa conversa com o autor e consumador da nossa fé, com Deus das nossas vidas. E quando Neemias ora, eu olho para Jesus Cristo, o Nazareno. Quando ele olha lá em João 17, capítulo 17, versículo 1, diz a Bíblia de que ele ora por ele mesmo. E ele ora dizendo assim: Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus orando, nós estamos falando de Jesus, orando ao Pai. Então, se nós precisamos recomeçar, retomar a nossa vida, ou dar continuidade a ela, eu acredito de que isso é impossível sem orar ao Pai. Nós precisamos estar fortalecidos nessa rocha. Nós precisamos estar alicerçados nessa rocha. E como eu posso falar de um Deus que eu não conheço, de que eu não tenho uma ligação com Ele? Como eu posso falar de um Deus o qual eu não me relaciono com Ele? Como eu posso, diante da fúria do inimigo, repreender o inimigo em nome de um Deus que eu não me relaciono? Eu necessito, nós necessitamos retomar nossa vida diária com Cristo, de oração, de jejum, falando com Ele, clamando a Ele, apresentando não só a nossa causa, mas a causa dos nossos irmãos. Quando Jesus, no capítulo 17 também, no versículo 17, no capítulo 17, versículo 9, Jesus ora também pelos seus discípulos. Jesus é o nosso modelo. Jesus se entregou por mim e por você. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Ele se fez pecador, não o que ele era, mas ele se fez por amor às nossas vidas. Jesus ora ao Pai pela vida dele. Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos. Jesus diz assim quando ele ora pelos seus discípulos, no versículo 9 do capítulo 17: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E Neemias se assenta, ele chora, ele ora, ele lamenta pela vida dos seus irmãos. Jesus está orando aqui pelo povo, pelos discípulos. Está nos ensinando a história de Neemias muito antes de Jesus, nos ensinando, e Jesus vem nos ensinando. Precisamos reconstruir. Veja aí dentro de você se há necessidade. Veja dentro de você se há essa necessidade de reconstruir esses muros, de retomar essa caminhada. Veja aí dentro de você se há essa necessidade de orar dia e noite, de que eu vejo na palavra de Deus um Daniel que foi jogado na cova dos leões, mas ele não foi comido por aqueles leões famintos. Por que que isso não aconteceu? Tinha uma vida diária de oração. Eu posso olhar também e ver a história dos mártires cristãos, quando era jogado no Coliseu e era comido pelos leões. Era diferente de Daniel, eram comidos, mas eles abraçados uns com outros, eles cantavam e davam glória a Deus.
Deus, porque estavam morrendo pelo Evangelho, defendendo a palavra de Deus. Então, quando eu olho para isso, são milagres, são feitos vindo da parte de Deus para as nossas vidas, mas são homens e mulheres que tinham a vida diária nos pés do Senhor, homens e mulheres que tinham a sua vida dependente dele, somente dele confiava, somente dele vinha a sua confiança. Somente. Pense aí contigo se há necessidade dessa retomada. Quarta-feira passada nós colocamos aí um jejum e oração, das 6 da manhã ao meio-dia, pela família e pela igreja. Pastor, mas a igreja já voltou às suas atividades, elas nunca pararam. Porque a atividade da igreja não é simplesmente nós nos reunirmos e fazer uma confraternização de festa, isso é bom, é bacana, mas a atividade principal da igreja é estar em comunhão com o seu Criador, é estar em relacionamento com o seu Deus, e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus Cristo, quando Neemias ora por esse povo, ele fala de um Deus temível, de um Deus fiel, de um Deus que tem uma aliança com esse povo, com o povo que o obedece. E ele fala: olha, eu sei que você falou para Moisés de que se nós te obedecermos, mesmo que estivermos espalhados, o Senhor vai juntar. Eu sei disso. E Jesus, lá no capítulo 17 de João, versículo 21, ele ora pelos crentes, ele ora por mim, por você. Jesus ora. E ele diz no versículo 21, para que seja um com o Pai, como tu és em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que creia. Você percebe quão importante é a tua oração? Pastor, mas esses muros foram destruídos por falta de oração, por falta de relacionamento com Deus. E oração não faz parte do meu e do teu relacionamento com Deus? Nós começamos a esfriar na oração, e aí começamos a esfriar no jejum, nós começamos a esfriar na comunhão com os irmãos, nós começamos a distanciar. Reveja se há necessidade aí em você dessa retomada, dessa reconstrução. Pode ser que esses muros fendidos foram por uma ofensa, e isso foi esfriando, foi por um mal que te fizeram, e isso foi esfriando, esses muros foram caindo, essas portas foram queimadas. Precisamos retomar, reconstruir. Precisamos. Porque quando Neemias ouve de que essa cidade está destruída, de que esse povo está sendo humilhado, ele chora, ele ora e ele jejua. Se eu e você olhar para a igreja e ver que o problema do nosso irmão não vale nada para nós precisamos reconstruir esses muros. Se eu olhar para o meu irmão e ver de que a causa dele não importa para mim, eu preciso recomeçar, eu preciso retomar a minha vida cristã, porque a vida do meu irmão, o problema dele importa para mim sim, porque importou para Jesus, e importa para mim sim, importou para Jesus como intercessor da minha vida, ele importa para mim e para você. Eu tenho que olhar para o meu irmão, a causa dele também como importante. Eu preciso retomar a minha vida diária com Cristo. Eu preciso. Porque se isso não me incomoda mais, tem algum problema?
Isso pode até ser comum, pode até se tornar comum, mas não é normal. Eu preciso olhar como a causa minha também, como intercessor, aquele que se coloca no meio para interceder pelo outro. Que assim você vai ver de que vai ter outro intercedendo pela tua vida. Eu preciso reconstruir os meus muros, e eu preciso começar com oração, com súplicas, com lamento. Como também ele vai dizer de que precisa começar com converter-se, pois ele diz que quando se arrepende, o Senhor vai juntar esse povo, vai juntar de novo, vai trazer aquele povo que agora era cativo, vai trazer para a aliança, para a cidade, para a terra prometida. Se isso não tem te incomodado, que tu estás vivendo ao teu redor, de ver tanta desgraça, tanta miséria, e não tem te incomodado, nós precisamos retomar, reconstruir aquilo que foi destruído dentro de nós. Se dentro de nós não tem mais sensibilidade para com os nossos irmãos, nós precisamos recomeçar, nós precisamos reconstruir, retomar do início. Se não me incomoda mais eu passar uma semana sem jejum e oração, pastor Johnny, eu preciso reconstruir algo dentro de mim. Se eu não consigo ver mais o agir de Deus no meio da igreja, eu preciso recomeçar a minha vida cristã. Se eu não consigo mais ver Deus operar, eu preciso recomeçar a minha vida, pois eu estou cego. Se eu não consigo ver mais milagres, eu preciso recomeçar, porque eu não estou vivendo mais o sobrenatural com o meu Deus. Se eu não acredito mais na retomada de Deus na minha vida, eu preciso reconstruir algo dentro de mim. E o começo é sentar ou ajoelhar e orar e clamar ao Senhor. Pastor, eu não consigo mais orar. Ajoelhe, chore na presença dEle. Pastor, eu não consigo, chore somente, porque Ana só chorava e Deus ouviu. Uma mulher humilhada, um opróbrio ambulante, e Deus honra e exalta aquela mulher através da sua oração. Se esse gelo que tem dentro de mim não tem me incomodado, eu preciso recomeçar a minha vida. A minha cidade está destruída, os meus muros estão fendidos. E Neemias, ele vai muito mais a fundo do que nós imaginamos. Neemias reconstrói os muros. Neemias volta para a cidade servir o seu rei lá em Susa. Neemias vai servir o seu rei, e em seguida ele pega lá também alguns dias de folga com o rei e volta. E quando ele volta, ele abre os escritos de Moisés, e aí ele vai ver que alguma coisa está errada naquela cidade. Mesmo diante da reconstrução dos muros, que foi em tempo recorde, com 52 dias de reconstrução, Neemias olha as escrituras, os escritos de Moisés, e ele vê que tem algo de errado. Alguma coisa está errado. Ele faz o que? Ele vai ler as escrituras, os escritos de Moisés. Nós temos aqui algo para lermos, quando percebermos que alguma coisa está errado. Nós temos a palavra de Deus. Vai dizer o salmista no Salmo 119, de que ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Algo está errado
Neemias vai ver o que está errado, presbítero José. E ele vai ver no capítulo 13 de Neemias, ele vai ver de que ali tem um povo que lá no começo da reconstrução dos templos, da cidade, dos muros, esse mesmo povo foi o que estiveram contra ele, que foi o cidadão Sambalate Tobias. Ele vai ver de que porque esse povo estava contra ele, e ele vai dizer, tem algo errado aí. E quando ele vai ler o texto, lá nos escritos de Moisés, ele vai ver de que aquele povo, aqueles homens, pertencia a uma nação, o qual o Senhor não queria que eles estivessem inseridos no povo escolhido de Israel, e eles estavam inseridos no povo de Israel. Tobias era descendente dos amonitas, e eles não podiam estar inseridos no povo da aliança. E quando Neemias vai ver no capítulo 13, no versículo 8, ele vai dizer que ele ficou muito aborrecido. Por quê? Porque um dos sacerdotes tinha cedido um espaço muito grande para Tobias, aonde Tobias, que era um homem que não podia fazer parte do povo da aliança, esse Tobias era responsável para receber as primícias, os dízimos, as ofertas, onde armazenava todas as primícias. Ou seja, esse homem não podia participar com o povo da aliança, e era quem recebia as ofertas para Deus, era ele quem recebia. E Neemias vai dizer, está errado, não pode acontecer isso. Você percebe de que para começarmos, retomarmos uma vida com Cristo, nós precisamos obedecer algo que é um divisor de água em nossas vidas. Nós precisamos abrir mão de coisas que não acrescentam em nossas vidas. E por mais que aquele homem administrasse bem, ele não podia. Ele não fazia parte daquele negócio. E aí no capítulo 12, no versículo 30, se não me falha a memória, Neemias fala algo muito importante para nós. Ele vai dizer, os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente. Os sacerdotes e os levitas se purificaram. E veja bem, o que não estava dando certo. Aquele homem que administrava os dízimos e ofertas, as primícias vindo para a casa do Senhor, essas primícias não chegavam até a tribo de Levi, aquela tribo que cuidava do templo. Essa tribo agora estava disperso ali, já trabalhando, cuidando dos seus afazeres, porque não estavam mais chegando às suas mãos aquilo que era devido chegar. E Neemias diz, precisamos organizar esse negócio. Precisamos purificar todo mundo. Aqui fala de purificação cerimonial. Você imagina aqueles homens trazendo os cordeiros para o sacrifício e as purificações do templo, dos utensílios. Hoje nós não precisamos fazer isso, porque o cordeiro já foi imolado em prol das nossas vidas, mas nós precisamos diariamente matar o eu que está dentro de mim, matar o eu que está dentro de nós. Nós precisamos constantemente buscar ao Senhor, arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões, dos nossos erros. Nós precisamos diariamente organizar o nosso altar para que o Senhor se agrade de cada um de nós. Precisamos. E para reconstruir esses muros, essas portas, nós precisamos olhar para esse início, o que está errado, aonde eu posso recomeçar, aonde eu posso retomar a minha vida com Cristo. Porque retomar de qualquer jeito, eu retomo. Agora, andar de qualquer jeito na presença de Deus, não há condições. Aí eu vou continuar dizendo, eu não consigo ver milagres. Eu não consigo ver Deus operar.
eu não consigo ver Deus se manifestar. Alguma coisa está errada. E aí nós precisamos reconstruir esses muros. Nós precisamos fechar essa cidade, chamado eu e você. Nós precisamos blindar essa cidade. E esse muro que eu estou dizendo aqui é o muro da reconstrução, da fortificação. Não é um muro de divisão. Nós precisamos retomar nossa vida com Cristo, como igreja. E um dia nós ouvirmos aquele hino dizendo: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê, meu irmão? Esse povo for embora para Sião. E para irmos para Sião, nós precisamos retomar a nossa vida com Cristo. Nós precisamos estar com a vida diária no altar, nos pés do Senhor. Um dia nós deixamos de confiar. Talvez nós confiemos em nossos recursos financeiros. Talvez nós confiemos no nosso presidente, no nosso governador, no nosso prefeito. Talvez nós confiemos nisso e deixemos de confiar em nosso Deus. Pois o rei Davi vai dizer que muitos confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós continuaremos fazendo menção do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu tinha certeza de que quando eu estava lendo esse texto, não ia ter glória a Deus durante a palavra. É para se pensar, tá? Pense aí dentro de você, se há necessidade dessa retomada. É bem introspecto. Pense, se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor Johnny, vem à frente, terminar o culto em nome de Jesus, despedir a igreja. Eu só vou orar em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Pense no que foi falado aqui. Pense no que foi falado. Senhor, em nenhum momento, Pai, eu preparei-me para trazer nenhuma acusação sobre essa igreja. Mas eu quero aqui, como dirigente dessa igreja, trazer para nós nesta noite uma orientação, um despertar para as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, retomar a nossa vida de oração. Nós precisamos, Senhor, retomar a nossa vida diária de jejum, de oração, de leitura bíblica. Nós precisamos, Senhor. Nós necessitamos retomar, reconstruir, recomeçar a nossa vida. Pai querido, vai de encontro a cada vida que aqui está, Senhor. Que nós saiamos daqui pensativos nessa palavra, do que precisa dentro de mim mudar, para que eu possa ter, Pai querido, mais intimidade contigo, para que eu possa ter mais intimidade contigo, autoridade, ousadia, relacionamento contigo, Senhor. Vai de encontro a cada vida, Senhor. Não permita que esses muros, Pai querido, o inimigo venha queimar essas portas, o inimigo venha destruir, mas essa cidade continue fortificada, fortalecida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vai de encontro a esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, esses homens, essas mulheres, nesta noite, em nome de Jesus, visitando-os, fortalecendo-os, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vai de encontro. Que essa igreja, Pai, seja vista como a igreja da oração, a igreja da súplica, do clamor, a igreja que crê no Deus vivo, a igreja que adora o Deus vivo, a igreja que crê nos milagres, nos prodígios, a igreja que crê no sobrenatural de Deus. Que essa igreja seja vista na sociedade como uma igreja bíblica e relevante, uma igreja que não tem do que se envergonhar, mas uma igreja com as vestes limpas, uma igreja de testemunhos. Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
Amém e amém. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Amém? Eu falava essa manhã que a orientação ela é passada. A decisão só cabe a nós. Não ouvir o glória a Deus, aleluia, nos deixa como líder meio preocupado. Mas quem estava comigo essa manhã sabe do que a gente estava falando. A orientação vem dos céus, amém? Pastor, mas eu não estou nessa situação. Glória a Deus, aleluia. Mas se está, Deus te dá uma oportunidade. E você passa a conhecer. E só depende de você. Para que algo mude na sua vida e na minha vida também. Porque a palavra vem pra gente também. Amém? Está feliz com Jesus? Terça-feira, encontro discipulado de homens e encontro de mulheres. Quinta-feira, culto de edificação às 20 horas. Venha, faça um esforço para estar aqui. Curva sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelos momentos que aqui passamos. A tua palavra veio falar de reconstrução, de recomeço. E já foi falado aqui, Senhor, que voltar é difícil. Mas eu me lembro também, Senhor, nesse momento, e que isso está vivo no meu coração, quando o teu povo, Senhor, reconhece e retorna, nesse retorno, a cura, a movimento do teu Espírito. Então, Senhor, que a palavra venha, durante essa semana, amadurecer nos nossos corações. É muito difícil, Senhor, desconstruir tudo e voltar e construir de novo. Mas pela obediência que temos, por ser seus servos, nós começamos a ser curados e seremos abençoados. Nossos corações e vidas voltam a ser reconstruídos. Eu te louvo, ó Deus, pela palavra, pelos louvores, pelo teu povo que está aqui e que está em casa. Nos dá uma semana de paz, de meditação, de oração, de jejum, Senhor, de comunhão com o próximo, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, de hoje para todo sempre. E quem crê, diga amém. Boa semana, que fique na paz do Senhor Jesus.